senhoras e senhores. Este é o canal Point News. Eu sou Rogério Silva. Meus amigos, eu preciso da ajuda de vocês. E vocês podem ajudar da seguinte forma: se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like, comentando e compartilhando nas suas redes sociais com os seus amigos. Você também pode ajudar através de um Pix para Rogério Vieira 974 @gmail.com. Meus queridos amigos, no vídeo de hoje, o objetivo é mostrar que a nossa mídia brasileira, Record, Bandeirantes, TV Globo, G1, Folha de São Paulo, Estadão e outras, mostrar para vocês que essas mídias defendem a ditadura, como defendeu lá em 64, defendem o agronegócio, defendem os escravocratas, defendem os milionários do Brasil e de fora do Brasil, defendem toda a elite rica e sempre distorceram a verdade sobre os governos de esquerda no Brasil, sobre os políticos de esquerdas, principalmente do PT. Eles sempre distorceram. Analisando este vídeo que você vai ver aqui, meus amigos, eu pude perceber o quanto esta mídia estão unidas para defender os direitos e os interesses dos ricos. E os pobres e trabalhadores que se danem, vão para o inferno. Essa é a verdade, meus amigos. Essa é a pura verdade. Eles distorcem, eles pegam a matéria, como por exemplo, num decreto do ex-presidente Lula, no ano de 2009. No ano de 2009, um decreto que Lula baixou para beneficiar o povo pobre, o povo trabalhador, os sem teto, os sem terra. A mídia distorceu, meu amigo. A mídia distorceu tudo. E utilizou isso nas eleições contra Dilma Rousseff lá em 2010. No final do governo Lula. Inclusive, utilizou a fala de um juiz trabalhista
Ives Gandras. O senhor Ives Gandras, juiz do trabalho, que é a favor do agronegócio, é a favor dos ricos, é a favor da elite. E o seu filho, Ives Gandras, filho, que foi no mesmo caminho, foi convocado para dar depoimento lá na reforma trabalhista em 2017. Ele foi totalmente a favor da aprovação da reforma trabalhista para acabar com os direitos dos pobres e trabalhadores. Veja a distorção da verdade. No próximo vídeo, eles distorcem a verdade. Mentem descaradamente. Sempre mentiram. Sempre mentiram. Essa é a verdade. Para enganar os pobres e trabalhadores. Vejam o vídeo a seguir. Da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandras Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante efetivamente o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos. Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Esse é Raymond Stephanie. É de Santa Catarina. Passou pelos partidos Arena, PDS, PFL, PMDB e PSD. Foi ministro da Agricultura do ex-presidente Lula. Foi ministro por imposição do partido dele.
Ou seja, o partido dele, que era o PMDB na época, por ter maioria de deputados na Câmara, impôs ao presidente Lula esse camarada para ser ministro da Agricultura. Vejam que ele passou por vários partidos. E todos esses partidos são partidos que defendem os escravocratas, que defendem a elite brasileira, que defendem os ricos brasileiros e internacionais, que defendem que o povo pobres e trabalhadores se explodam. Esse cara foi ministro de Lula por imposição do partido. Por isso, meus amigos, é muito importante que quando você for votar no presidente Lula, votem também nos deputados de esquerdas. Você pode votar nos deputados do PT, você pode votar nos deputados do PSOL, vocês podem votar nos deputados do PCdoB, mas não votem nos deputados do Centrão, porque esses partidos todos aqui, que esse camarada passou, é do Centrão. É contra o povo pobres e trabalhadores. Essa é a verdade. Para você ter uma ideia, esse camarada foi contra os deputados do PSOL. Vocês podem votar nos deputados do PCdoB, mas não votem nos deputados do Centrão, porque esses partidos todos aqui, que esse camarada passou, é do Centrão. É contra o povo pobres e trabalhadores. Essa é a verdade. Para você ter uma ideia, esse camarada foi contra o decreto de Lula, lá em 2009, sendo ele ministro de Lula. Vejam só, sendo ele ministro do governo Lula, foi contra o decreto de Lula. Pode uma coisa dessa? O cara sendo ministro da Agricultura. Isso é porque ele defende o agronegócio. O agronegócio se apossam das terras da União, se apossa das terras dos índios, para fazer suas plantações. E depois pegam sua produção, seus produtos, e vendem lá para fora, para outros países, enquanto o povo pobre passa fome. Essa é a verdade. Esse negócio de dizer que o agro é pop, isso é enganação da TV Globo. Isso foi enganação para enganar você, pobre besta. Eleitor besta, que vota nos partidos do Centrão, da direita. Meus amigos, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Não esqueça. Se inscreva nesse canal. Deixe o seu like. Comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Que Deus os abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.